Amém? Podem se sentar todos os obreiros em nome de Jesus. Todas as obreiras, as missionárias em nome de Jesus, se quiserem, fiquem à vontade. Amém? Exaltado seja o nome do Senhor. Vou pedir para que as missionárias que estão intercedendo junto com as obreiras venham para cá para cima, já que vocês vão ficar intercedendo. Amém? Venham para cá para cima em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Cadê as missionárias intercessoras de Deus e a obreira? Amém? Vem para cá para cima todas vocês. Podem ficar dos lados aqui, não tem problema. Quem faz parte do grupo de intercessão, para que Deus possa estar entrando com um plano de providência. Oração é a força e as armaduras do crente. Tem gente que entende, tem gente que não. Que Deus tenha misericórdia de quem não entende esse propósito de Deus. Amém? Cadê? Todas as intercessoras, em nome de Jesus, nós vamos falar de algo subordinado à família. Se existe uma coisa que Deus ama e o diabo detesta, isso chama-se família. O diabo o tempo todo ele tenta desconstruir a família. Então, se nós temos que fazer algo para que a família seja alcançada por Deus, todas elas, temos que adquirir alguns conhecimentos para que possamos andar na dispensação do Espírito Santo. Igreja, ela ou cenáculo, não se define só nisso aqui. Engana-se tal pessoa que acha que é crente só dentro da igreja. A igreja ela nos acompanha em todas as áreas que nós vamos ou chegamos. A igreja, ela em nós, ela alcança todos os lugares aonde nós pomos a planta dos nossos pés. Nós não somos crentes só dentro do cenáculo. Como eu disse na noite de ontem, nós somos crente em qualquer lugar. E a primórdia da vida de um crente, a prioridade dele, deveria, muitas vezes não é ele ser crente dentro do seu lar. É ela ser crente dentro da sua casa. Para que depois nós sejamos crentes na rua. Essa carta que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, todas as vezes que ele tinha dificuldade de se locomover, a um determinado lugar, ele endereçava cartas a ela. Ele escreveu essa carta aos crentes gentios, como também aos judeus. Eles tivessem uma identificação do que é ser um pai crente, do que é ser uma mãe crente, do que é ser um marido crente, do que é ser uma esposa crente e do que é ser um filho cristão. Então, tem algumas determinações espirituais das quais o apóstolo Paulo entendia muito. Algumas pessoas valorizam muito Calvino, algumas pessoas elevam muito as suas atenções para Martinho Lutero, dentre tantos outros grandes preleitores de Deus, grandes oradores, mas eu me encanto com toda a história do apóstolo Paulo, de onde ele veio, como ele seguiu a Cristo, da maneira que ele se comportou e quantas almas ele ganhou para o reino de Deus. E dentre eles, em especial os gentios, a idade de compreensão da igreja, ter uma intimidade com Deus, não porque Deus ele mudou o seu conceito, como está lá em Malaquias capítulo 3, ele é imutável, ele não muda, mas porque nós mudamos de direção de como adorar a Deus. Antigamente, sabe o que me veio aqui agora, dona Zil? Que nós adorávamos a Deus de joelhos, olhando de baixo para cima. Mas hoje, tem alguns crentes, alguns adoradores que buscam a Deus não de face a face, se por necessidade, mas como se achasse igual a Deus. E nós temos que entender, igreja, assim como o profeta Isaías falava, se não me falha a minha mísera memória, que nós temos que nos diminuir completamente quando estamos diante da face do Senhor. E, consequentemente, quando nós diminuímos diante da face do Senhor, nós ficamos mais pequenos. Então nós temos que entender como viver com Cristo. O primeiro ministério do homem, o primeiro ministério da mulher está dentro de 4 paredes. Eu faço
que há uns 15 dias e Deus tocou em meu coração para que falasse. Eu creio que Deus quer falar com alguém nessa noite aqui acerca do casamento, da vida cônjuge, acerca da vida familiar e da vida secular. Como eu disse, todo ser humano, ele é falível porque ele tem duas naturezas. Uma natureza humana, feita do pó da terra, e uma natureza celeste, sopro do fôlego de vida que Deus deu. Uma natureza humana, uma natureza terrena e uma natureza celeste ou celestial. Todo ser humano tem 4 níveis de vida que nos oscila o tempo todo, a lograr da carne. Tem um nível físico, o nível emocional, intelectual e o nível espiritual. Todos eles estão abrangidos na história de Jacó. Todo ser humano tem 5 sentidos: tato, olfato, paladar, visão e audição, que também dá vazão para que nós erramos continuamente contra Deus. Mas hoje eu quero que saia daqui, em nome de Jesus, verdadeiras varoas dentro da sua casa, que se sustentem em Provérbio capítulo 14, se não me falha a memória, que a mulher sábia, ela vai edificar a tua casa. E que os homens saiam daqui, em nome de Jesus, edificado na rocha chamada Cristo Jesus, para que possa ser homens perfeitos, fisicamente e emocionalmente, para as suas esposas. E que os filhos, os jovens que estão aqui nessa noite, que saiam aqui ou daqui nesta noite, cheios de obediência e de poder, em nome de Jesus. Então presta atenção, não deixa que ninguém roube a tua atenção. Não deixa que um chiclete mascando pela boca de um mal educado que esteja do seu lado roube a tua atenção. Não deixa que aquele crente mal educado que toda hora fica indo no banheiro roube a atenção, que toda hora fica bebendo água. Não deixa que as crianças, pelas mães que não seguram ela em teus colos, deixem tirar a tua atenção. Mas fixa-se na dispersação daquilo que vai ser dito em nome de Jesus nesta noite. Por isso, versículo 17 do capítulo 5, que Paulo escreveu aos Efésios: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeita a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma carne. Grande é este ministério, digo porém a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito
tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Amém. Fácil, rápido, dinâmico e objetivo. Tudo isso que nós acabamos de ler aqui, em uma grande parte dos adoradores de Deus, passa bem longe. Porque nós, ao invés de crescermos com Cristo Jesus, crescemos com a tecnologia e com o avanço do mundo. O crente, ele não cresce para o mundo. O crente, ele não cresce para o homem, mas o crente, ele cresce para Deus. Todas as vezes que o crente cresce para Deus, na vida secular, espiritual e ministerial dele, ele diminui a cada tempo e Deus cresce de uma maneira tão poderosa que mesmo ele tendo que ter um binóculo para enxergar de tão pequeno que ele fique, ele se torna grande na sua casa, ela se torna grande na sua casa, ele se torna grande no seu trabalho, ela se torna grande no seu trabalho, eles ambos tornarão-se grandes na sua vizinhança, porque Deus é que sustenta a tua história. A tua vida não é mais tua, mas ela é guiada pelo Espírito Santo. E quando você dá em nome de Jesus passagem ao Espírito Santo para que ele adentre no teu coração, Satanás, ele não acha local para entrar, então ele bate em retirada. Então, que entender? Primeiro, o ministério do homem, gênero agora, homem e mulher, é dentro da sua casa. É como nos pronunciamos, é como nós nos dialogamos, é como estamos vivendo um para com o outro, é quando nós nos respeitamos, é quando nós nos doutrinamos. É quando nós ficamos apercebidos de todas as coisas que Deus propõe para nós e que nós façamos primeiro dentro da nossa casa. O apóstolo Paulo chega a dizer a Timóteo, uma das suas cartas: bom episcopado deseja o homem ser presbítero, missionário, mas antes de qualquer coisa, ele tem que aprender a discipular a tua casa. Não adianta grandes homens e grandes mulheres de Deus apresentar-vos em cima de altares, cheios de, paletó, gravata, cheio de saia comprida, cheio de Bíblia grandona, cheio de etiqueta, se não tiver a presença de Deus. Primeiro ministério de todo homem e de toda mulher que conhece Jesus como seu único e suficiente Salvador é dentro de casa. Antes de eu começar a pregar, como é que anda a sua boca dentro de casa, em quatro paredes, onde ninguém vê? Quando seu marido enche o seu saco, quando sua mulher te tira a sua paciência. Nós temos que vigiar, igreja. Nós estamos cada dia mais dando vazão a Satanás para que ele tire a espiritualidade que há em nós e ponha sobre nós a nossa carne miserável e pecaminosa. Então, contextualizando o texto, vamos lá seguir comigo. Capítulo de número 5, versículos 18, em nome de Jesus, a 21, deixa eu voltar um pouco aqui a minha Bíblia Sagrada, fala tão somente da família na vontade de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor, do versículo de número 18, até o versículo de número 21. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, ou seja, viver em paz dentro das nossas casas. Hoje nós somos pessoas sóbrias, não somos mais dados a vinhos, dados a bebidas alcoólicas, não estamos mais, ludibriados pela vontade de Satanás para fazer a vontade dele. Tem crente agindo pior de que um drogado dentro de casa, Messias. Tem crente agindo com suas esposas pior de que um drogado dentro da sua própria casa com seus filhos. Mulheres agindo como loucas dentro da sua casa porque está faltando paciência. Se não tem paciência, peça a Deus.
Se não tem sabedoria, peça a Deus, mas mantenha-se na dispersação do Espírito Santo. O que é que ele está falando aqui? Não dê lugar ao diabo. Não vos embriagueis com vinho, que há contenda. O que é contenda, igreja? Contenda é problemas existenciais desnecessários na vida do crente, porque Deus nos ensinou que o diálogo traz-se, em nome de Jesus, uma calmaria dentro da nossa casa. O que é que Deus nos ensina? Que através da palavra nós somos doutrinados, então temos que aprender a doutrinar a nossa casa com palavra e não com gritaria e histerismo. Então ele começa a dizer: a família na vontade de Deus, que não há bebida, que não há contenda, que não há dissensões, louvado seja Deus. Mas no versículo 9 ele diz assim, falando entre vós com salmos, agradecendo a Deus pela mulher que Ele te deu, agradecendo a Deus pelo marido que Ele te deu, seja em que circunstâncias vocês estejam atravessando, agradecendo a Deus com salmos pelos filhos que Ele te deu, com hinos, cânticos espirituais. Eu te agradeço, Deus, a cada dia da minha vida, pelo Senhor ter se lembrado desse pobre, mísero, desgraçado, cego, nu e pecador, cantando hino e salmodiando ao Senhor no vosso coração, não de boca para fora, mas de atitude. Quando alguém vos irritar, você diz: louvado seja o nome do Senhor. Quando alguém tentar tirar a tua paz, você diz: Jesus é a minha paz, Ele é a minha direção, Ele é a minha vida, e ninguém vai tirar a minha paz. Quando alguém tirar a tua, louvado seja Deus, paciência, ao invés de você xingar, lançar palavras torpes, você chama Ele para o conserto. Meu filho, tu precisa se encher do poder de Deus, para que o diabo não use a tua boca. Glorifica a Deus, exalta Ele, enaltece Ele, porque é muito melhor. O que é que Ele nos ensina? No versículo de número 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Pastor, o que é isso? Quando a pessoa vier, ou sua esposa, seu marido, querer contender contra você, pelo temor que você tem a Deus, você diz: epa, Satanás, essa mulher já morreu, pode bater em retirada. Não é o meu marido que está falando, Satanás. Eu vou usar as palavras que Jesus usou com Pedro, disfarçado de discípulo, para trás de mim agora, Satanás, porque eu conheço Pedro e você não é Pedro. Assim você tem que fazer com teu marido, ao invés de querer pegar panela, ao invés de querer pegar machucador, ao invés de querer xingar ele, diga a ele: Jesus te ama, meu querido, e eu também. Você vem contra mim igual a Golias, com pau, com pedras, com palavras top. Eu vou contra ti só em nome do meu Senhor. No instante, o diabo que está nessa pessoa, ele cai por terra. Ele pode estar como ele estiver, enraivecido, embravecido, sabe, está enriquecido de ira. O diabo que está nele, se você usar a autoridade de Deus, se você apontar, sai dele agora, Satanás. O Deus que eu sirvo, ele não pertence, em nome de Jesus, a esse trabalho que você está sendo aí mantido. O Deus que eu sirvo está dizendo que você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Sai dele agora, Satanás, porque Jesus já pagou no Calvário a cruz pela vida dele. Então creia, não chore, não brigue, não fique lá muriando direto. Então somente diga: Senhor, tu és o centro da minha casa. Então sujeitai-vos uns aos outros, não importunando, não tratando com leviandade. Não deixe que a concupiscência atrapalhe seu ministério, sua vida. É o desejo desenfreado da carne, concupiscência. Um desejo desenfreado da carne, um desejo acelerado da carne, tanto para o pecado, de uma forma carnal,
numa vida em nome de Jesus promíscua, como também na forma de falar. Não, eu estou com raiva, eu estou com muito ódio, eu vou descarregar nele. Começa em nome de Jesus a se blindar com o Espírito Santo, e que essa ira, essa raiva se torne tão somente forças espirituais, para quando você chegar perto, você dizer a ele assim, ó: o Espírito Santo de Deus habita sobre este lar, e nada vai me afastar de você, e nem você de mim. Aí ele, depois de ele chamar a casa, no contexto geral, ou seja, a mulher e o homem, fora das crianças, para um entendimento, ele vai trazer advertência às mulheres. Digo, repito, já preguei diversas vezes. Parou, pastor? Não. Vocês mulheres, com todo respeito, carinho e delicadeza, a maioria de vocês querem tomar o lugar dos maridos dentro de casa. Além de você criar problemas conjugais, vocês criam uma discórdia entre você e Deus. Porque quando você levanta a voz contra o seu marido, você não está se levantando contra ele, você está se levantando para o próprio Deus. Amados, mas foi Paulo que escreveu, beleza. Quem foi que teve com Paulo quando ele estava a caminho de Damasco e pôs ele numa cegueira? Quem foi que falou com Paulo? Não vou dizer tete a tete, porque ele não conseguiu ver a aparência física de Jesus, mas ele conseguiu ouvir a voz de Jesus. Saulo de Tarsite, o Saulo da cidade de Tarso. Porque tanto me persegue, duro para ti é recalcitrar contra os meus agrilhões, Saulo. E de repente ele fica cego. Como ele falava 9 idiomas, ele entendia a língua que Jesus estava falando naquele momento. Mas os outros homens que estavam com ele não estavam entendendo nada, porque eles estavam atônitos com um acontecimento. E Jesus vai para um determinado, Paulo vai para um determinado lugar, e chega naquele lugar, na rua chamada direita, manda o profeta Ananias ir lá e pôr a mão na cabeça dele. Meu amigo, quando ele abre os olhos, ele não consegue mais enxergar reis, ele não consegue mais enxergar soldados, ele não consegue se enxergar mais corte, mas ele consegue enxergar o Rei dos Reis, ele consegue enxergar o leão da tribo de Judá, e ele começa a dar uma trajetória na tua vida, mas tão louvado seja Deus crescente, que todos que se levantaram contra a vida dele, até a história final dele, caíram por terra. Ele escreveu aquilo que Deus instruiu através do próprio Jesus. Por que essa carta foi escrita? Porque as mulheres de época, e não eram as mulheres dessa época, ela chamava seus maridos de meu senhor. Sim, meu senhor. Uma mulher naquela época, para chegar diante do seu marido, era essa a maneira que ela chegava. Sim, meu senhor. Hoje não. Hoje as mulheres vêm dando socos nos maridos, pontapé, murro. Eu não adoto feminicídio. Principalmente se a mulher largou o cabra, não quer mais. Ele vai tentar, se ela não quiser, deixa embora. E o cara tem que matar a mulher por causa disso. Mas fora isso, o ciúme, a traição, muitas das vezes, violência doméstica, em parte das vezes, é por causa da forma que a mulher age com o marido. E ela tem que entender que nós nascemos primeiro, é Bíblia. Nós nascemos primeiro. Nós fomos formados pela vontade de Deus primeiro. Tem que haver um respeito antes que mútuo. Que é isso, pastor? Que eu me respeite, que ela me respeite. Antes que esse respeito aconteça, ela tem que me respeitar primeiro. Isso é bíblico. Então as mulheres estão muito ousadas nessa geração. Não só dentro de casa, eu falo já isso no cerco pecaminoso aí desse mundo. Mulher que enfrentam homens valentonas, brigonas. E agora que pegou esse direito de feminicídio, pronto, o cara não pode dar um soco na cara, porque a mulher mandar um cara tomar naquele lugar, meu amigo, está querendo tomar um murro dentro da boca. Principalmente se for a esposa. Porque quando você fala isso, você está
humilhando o homem. Quem é homem aqui sabe, nós homens temos instintos diferentes de vocês. É uma afronta quando a mulher manda o homem tomar. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus Ele me livrou desse grande mal. Então vigiem, olha o que ele fala. Vós, porque, louvado seja Deus, vós mulheres, versículo 22, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Ou seja, da mesma forma que nós nos apresentamos para Jesus, que você vos apresente aos seus maridos, com respeito, com dignidade, com amor, com integridade. Olha o que ele diz, ó: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Da mesma forma que respeite seu marido, respeite, ou melhor dizendo, respeite a Jesus, respeite também seu marido. Foi Deus quem te deu. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo, de ambos. Então nós temos que viver em comunhão, respeitando-nos uns aos outros. E principalmente vocês, mulher, em primeira instância, sai dessa caverna de ficar se alogrando com pessoas do mundo e querendo ser mais seu marido. Você está descumprindo um texto bíblico. Seu marido, ele é o cabeça da sua casa. Ah, pastor, mas ele tem uma cabeça meio avariada. Ore a Deus para centralizar a cabeça dele, mas não queira fazer o que é para ele fazer. O que Deus designou para ele ser é homem, o cabeça da casa. Não queira ser o cabeça da casa. Eu falo aqui sempre, e não vou vou repetir. Sempre nas situações financeiras, quem toma conta de tudo é a pastora. Não porque ela é o cabeça, dê essa legalidade a ela, porque ela trabalha bem com isso. Não é uma pessoa imatura em relação a essas coisas. Não que se eu quiser comprar alguma coisa ou fazer alguma coisa, ela vai dizer, não vai comprar não. Não existe isso. Porque quem manda em casa sou eu. Estamos em comum acordo porque ela sabe até onde ela pode gritar. E no momento em que ela tem que parar. Pastor, o senhor é melhor que ela? Não. Eu sou o cabeça da casa, como Jesus é o cabeça de nossas vidas. E assim que Ele nos instrui, que ela me respeite e que posteriormente eu respeite ela, para que vá bem os nossos dias de vida na terra. Então o que ele diz aqui, ó, louvado seja Deus, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Ele quem? Jesus. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Eu sei que tem algumas aí pensando, aonde? Aqui, palavra. Aonde, pastor? Você não quero nem saber como é que está em tua casa. Para você organizar a tua casa, você tem que pôr ela em ordem. A mulher sábia, ela edifica a tua casa. De que forma? Se teu marido não tem sabedoria, peça a Deus para descer sobre a vida dele. Se ele está irresponsável, Senhor, que conversa é essa? Tu me pede através do apóstolo Paulo para que eu seja servente do meu marido, para que eu seja em nome de Jesus respeitosa com ele, para que eu esteja em segundo plano e ele em primeiro. Mas como é que pode isso acontecer? Da forma em que ele está vivendo, Senhor, eu não aceito. Aí já é com Deus. Ele bebe, ele me xinga, ele é desaforado. Vá reclamar com Deus. Senhor, eu quero fazer a minha parte, mas me ajuda a fazer a minha parte. Ao invés de você discutir com ele, vá para o joelho. Abre a Bíblia em casa, em Mateus 6,6, que você vai entender. Vá para o joelho, pedir a Deus para capacitar teu marido, para Deus edificar a tua casa, para que Deus seja o coluna da sua vida e da vida do seu marido. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos vossos ou aos seus maridos. Vós,
pastores, auxiliares, diáconos, membros, homens, masculinos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e, a si mesmo se entregou por ela. Sabe o que é isso? Vamos trocar agora? Minha esposa é rabugenta. Epa, não é não, só hipoteticamente. É antipática, é valentona. O que é que eu tenho que fazer? Amar ela do jeito que ela é. Eu tenho que perseverar para que Deus transforme a vida dela da mesma forma. Mas, no entanto, que eu não perca o amor, que eu conduza ela num caminho em que deve seguir, que é Cristo Jesus, e não batendo de testa, não se levantando. Não, mas ela é muito ousada, ela bate de testa comigo. Vai, corta por dois lados, não tem problema aqui não. Mas você tem que ter paciência, resiliência, para saber dominar a situação. Ame-a, porque quando você amar, mesmo ela estando errada, mesmo ela sendo um purgante, você vai estar como se estivesse tomando um suco de uva doce, tratando ela de uma forma tão poderosa. Senhor, muito obrigado, meu Deus, por me dar esse fardo para eu carregar. É levezinho, sabe por quê? Porque eu a amo do jeito que ela é. Ao invés de você se juntar com outros amigos, com outros irmãos de igreja, e tem irmão que é sabido, gosta de entrar na vida dos outros. E aí, irmão, como é que estão as coisas? E começa a indagar a sua vida, como é que está você, sua mulher. Você, otário, com sua língua solta. Ih, rapaz, lá em casa está uma desgraça. E começa a falar mal. Ao invés de orar, pedir a Deus: Deus, conserva o meu casamento, administra a minha vida, transforma a minha esposa. Eu a amo, Senhor. Se o Senhor botou ela em minha vida, é porque o Senhor sabia de tudo isso que eu podia suportar, porque o Senhor já sabia que ela era assim. Eu nem sabia, mas se o Senhor colocou ela, Senhor, é porque tem um propósito. É porque eu tenho que aprender com ela dentro de casa, para depois eu administrar na igreja, para depois eu administrar na rua, porque ela é única, e eu aprendendo com ela, eu serei mais do que vencedor. Sabe por quê, igreja? Nós temos que aprender a viver com nossas esposas, nós homens, e aprender a amá-la do jeito que ela é. Sabe por quê? Quando Jesus estava em Gólgota, na cruz do Calvário, e ele estava ali pendurado, e deram vinagre a ele porque a carne dele estava em estado de podrificação, das chicotadas que ele tomou nas costas. A boca de Jesus estava toda podre, o sangue pisado que ficou durante a noite e durante o dia. A cruz que colocaram, aquele sangue que desceu, ficou pisado nele. Ele estava com febre naquele momento, com muitas dores, e padecendo aos poucos. E quando deram vinagre para, tipo uma anestesia, para aliviar a dor, ele disse: não quero. Ele disse: eu tenho que sofrer aquilo para que eu fui designado para sofrer. Está doendo, mas eu vou suportar. Está doloroso, mas eu vou suportar, para que Satanás depois não venha com afronta, dizendo que eu dei a vida, mas eu preguei alívio no meio do caminho. Não, está doendo, mas eu vou suportar. E antes de ele morrer, pelo amor incondicional, inegociável que ele tinha por cada um de nós, ele olhou para aqueles soldados que estavam crucificando ele, olhou para aquele povo que estava dizendo: mata ele, crucifica ele, destrói ele. Ele olhou para Deus, porque ele sabe que tudo que ele pedia a Deus, Deus assim faria. Ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Esse amor, é desse amor que ele está falando para você ter pela sua esposa. Não é perder a paciência, perder as estribeiras, odiá-la quando você deveria amá-la. Não, ame ela da forma que ela é.
Por que você deve tolerar? Por que você deve amar a sua mulher do jeito que ela é? Olha o que diz o versículo 26. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água da palavra. Usa a palavra. Pastor, como é que eu faço isso? Quando ela se levantar, você fala: minha mulher, em nome de Jesus, você não é isso que o diabo está querendo que você seja. Eu casei com uma flor, com uma rosa, não foi com talo nem com espinho. Não se torne espinho, você é pura, você é bela. Deixa esse inimigo cair por terra. Eu te amo assim mesmo, porque assim Jesus nos amou. E o diabo não vai fazer com que eu te odeie por causa suas ações, porque ele já te conhecia. E se ele te colocou em minha vida, é porque ele sabia. Segura esse menino, que eu ia aguentar. E você aguenta. Sabe por quê? O choro dura uma noite, o momento da sua briga, mas na hora que estão fazendo relação sexual, acabou a raiva. Ela já começa a ser a melhor mulher do mundo. Ele já começa a ser o Dom Juan do mundo. Acabou aquela patifaria. Se é algo momentâneo é porque é carnal. Porque aquilo que vive, aquele, melhor dizendo, que vive em espírito, ele é eterno. E não pode ser coisas momentâneas. Porque aquela mesma mulher que você queria matar, queria apedrejar, queria esfaquear, está lá em cima, bem, eu te amo. Olha, baixou um espírito aí. Dona Marante, segura lá. Então o choro durou a noite. Um momento de briga, sabe, Vini? Mas a alegria vem ao amanhecer. Está me entendendo? Aquela mesma que você queria matar, destruir, aquele mesmo que você queria sangrar, estão lá se agarrando. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Só é você parar para analisar. Deram, no momento da discussão, no momento da briga, ocasião a Satanás. E o que é que acontece? Quando essas coisas acontecem no meio do povo de Deus, o que está acontecendo muito é uma vergonha para a vida evangélica. Divórcio. E não eu, mas a palavra diz que Deus, ele abomina. Sabe o que é abominar? Odeia. Odeia quem casa e se divorcia. Ele odeia. E como é que eu controlo isso? Vivendo na dispensação do Espírito de Deus. O que é que ele disse no princípio? Suportando-vos uns aos outros. Quer suportar? O que é viver suportando? Da mesma forma que você suporta quando está na cama. Versículo de número 28. A advertência aos maridos continua. Assim devem os maridos amar as próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Quantas vezes cortamos o cabelo durante 15 dias, semana? Quantas vezes trocamos de roupa e olhamos no espelho a melhor que nós temos para poder sair? Porque nós nos amamos. Nós queremos nos apresentar bem. Quantas vezes nós nos desviamos de coisas para não ter problemas em nossas vidas, ou seja, um acidente, coisas dessa natureza, porque nós preocupamos com nós mesmos e nos amamos. E ele instrui: assim, pois, ame a sua mulher. Você tem coragem de dar vida pela sua esposa, como Jesus deu a vida pela igreja? Olha aí. Olha aí. Eu estou aqui, igreja, eu estou aqui. Se ela ligar e estiver em casa, se ela não viaja, ela sabe que eu faço isso. Se tiver um acidente, um coletivo, aonde ela estiver, eu vou encontrar o lugar e eu vou parar lá. Se eu estiver aqui
ela disser que lá em casa está tendo alguma coisa errada, eu posso estar fazendo o que for. Pastor, o senhor está falando da boca para fora? Não estou não. Estava com um coletivo, com dezenas de pessoas dirigindo, 9h pouca da manhã. Quando ligaram para minha irmã dela desavisada, Cláudia teve um acidente de ônibus. Eu puxei o manete do carro, desliguei, desci do carro, cobrador, o carro quebrou aí. Já fui ligando para a garagem, pegando o carro, descendo. Esqueci o nome do meu encarregado. Ô bem, só, o seguinte, minha mulher teve um acidente lá, eu larguei o carro lá no CIA, manda o motorista para cá que eu estou indo para lá. Porque eu tenho que viver a palavra. Porque eu tenho que amar ela como Jesus me amou. Aconteça o que acontecer, pode estar o meu melhor amigo sentado comigo onde tiver, fazendo o que tiver. Se o tempo ficar e ela me consultar para qualquer coisa, meu amigo, você vai ficar na lata. Mais importante do que você é a minha família. Abaixo de Deus, a coisa mais importante da minha vida é a minha família. É constituída de irmão, de tio, de pai, de mãe, não. É minha mulher e meus filhos. As outras pessoas vêm depois. Passageiro de ônibus, melhor. Pode estar onde eu estiver, comendo um churrasco, pode estar na pizzaria, posso estar na praia. Eu vou atender, porque Deus me chamou para isso. Amar não é só no momento de relação sexual, de transa, não. Amar não é só no momento que está tudo bem, não. Amar é no momento que ela estiver doente, eu estar com ela lá no hospital. Da mesma forma que eu estou na churrascaria, na pizzaria, eu deitado na cama com ela. Isso que é amar a igreja. Perdão, a mulher como Jesus amou a igreja. E está faltando isso na vida de muitos homens dentro dessa igreja. Larga a mulher, vai ficar com os amigos. Larga a mulher, vai estar comendo coisa. Larga a mulher, vai para tudo quanto é lugar. Você nunca amou sua esposa. Nunca! Você se acostumou a ela. Porque quem ama, está ouvindo, Márcio? Cuida. Está vendo, Michele? Vocês estão ouvindo aí do lado? Amém. Quem ama, cuida. Pode ser quem for de vocês aqui. Pode ser minha irmã, minha tia, onde eu estiver. Meu pai vivo se tivesse, minha mãe viva se tivesse. E quando veio eu sair correndo, o que foi? A carne da minha carne me chamou. Ela está com dor de cabeça, mas está doendo aqui. Eu tenho que ir lá, vê-la e cuidar dela. Depois, se der, eu volto para te dar atenção. Se der, eu volto para te servir. Se der, eu volto. Porque você tem que botar a sua mulher em primeiro plano na sua vida. Claro que abaixo de Deus. Se você é bíblico, se você não sabe cuidar da sua casa, como é que você vai ter cuidado com os de fora? Como é que você quer ser pastor se você não sabe amar a sua esposa? Você vai amar um estranho que te ofende, que te machuca. Você tem que amar primeiro dentro de casa para as pessoas. Se crente fosse esperto hoje, eu entrasse na igreja, eu ia procurar saber a vida do pastor, como é ele com a mulher dele, como é ele com os filhos dele, para saber se ele pode administrar uma igreja. Porque se ele não soubesse administrar a casa dele, eu caía fora da igreja. Porque se ele não sabe cuidar de quem dorme com ele e dá prazer a ele, ele vai cuidar de mim como? Que ele nem me conhece direito. Continuando a exortação. Bueno, mãe. Tá? Porque nunca, versículo 29, ninguém aborreceu a própria carne. Antes, a alimenta, a sustenta, como também o Senhor a igreja. Pastor, o que é isso aí? Jesus nos alimenta com o quê? Com a palavra.
Se é carne da minha carne, olhe para cá que igreja, pega isso que é importante. Se é carne da minha carne, se tem que ter o mesmo sentimento em mim e ela, Vini me chama mais João para ir ali comer uma pizza, eu tenho que trazer o pedaço dela ou inteira, senão não vale a pena. Eu tenho que trazer o pedaço dela. É justo? Você casa comigo e vai estar curtindo com outros? Por mais vulnerável que eu seja, por mais inconstante que eu seja, Deus que me colocou em sua vida para você me suportar. E não vem com desculpas não, que Deus não vai comer esse blá 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 blá. É porque é assim, é porque Ele é assim, é porque Ele é assim. Nada disso. Meteu Ele na cruz, matou e assim Ele perdoou. Vai aprendendo aí, viu, maridos? Quem quer ser pastor, quem quer ser presbítero, quem quer ser como é que chama? Evangelista, tem que aprender a tratar a mulher em casa, pilantra. Senão você não dá para cuidar de igreja, de jeito nenhum. Porque, versículo 30, somos membros do seu corpo, da sua carne, dos seus ossos. Tudo que é teu é meu, e tudo que é seu é meu. Tudo que é meu é teu. Por isso, deixará. Olha que palavra importante. Eu vejo tantas mulheres aí idolatrarem. É mamãe para lá e papai. Meu filho, você casou, esquece. Casou, esquece que sua mãe vai virar sogra. Porque somos membros de um só corpo, de uma só carne e de um mesmos ossos. Por quê? Por isso, perdão, versículo 31, deixará o homem a seu pai, a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois, uma só, assim como Deus, Cristo e o Espírito Santo. Mamãe, eu amava com amorzinho fraternal de mamãe, um amor fraternal. Mamãe, eu te amo. Mas o amor eros, é entre eu e ela. Papai, eu amava com amor de papai. Mas o amor entre mim e ela é um amor de uma só carne, de uma só dor, de uma só alegria, de um só sofrimento, de uma só labuta, de uma só dor de cabeça, de uma só enxaqueca. Aí ele dá um espaço de tempo e vai voltar a falar sobre Jesus de novo. Olha o que ele fala no versículo 32. Grande é este mistério, digo porém a respeito de Cristo e da igreja. Que mistério é esse? A exortação da forma, olha que exortação, da forma que Jesus amou a igreja, ou seja, os seres humanos, assim os maridos, as esposas, amem e respeitem-se uns aos outros. Sim, versículo de número 33, aí já serve para ambos, tanto para o homem, o marido, como também para a mulher. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Amém? É difícil viver assim? É difícil? Não é difícil. Não é impossível viver assim. Por quê? Porque Ele cada dia vem nos tratando, demonstrando-nos num conhecimento da palavra, para que andemos assim. Mas se você quiser viver com seu marido, mandando ele tomar naquele lugar, xingando ele, se você viver com sua mulher xingando, fique à vontade. Daqui de cima não surgiu esse ensinamento.
É um problema seu e de Deus. Tem jovens aqui? Jovens. Levanta a mão, jovens aí, de 25 anos para baixo. De 20 anos para baixo. Levanta a mão. Cadê vocês? São jovens não, é? São velhinhas, é? Estão ouvindo? É porque eu estou falando baixo, né? Tem jovens aqui que moram com os pais e com as mães? Pega em nome de Jesus esse feedback e já vou terminar. Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais, papai e mamãe, no Senhor. Capítulo 6, versículo 1. Porque isto é justo. Honra, respeitar, amar, honrar, ter em nome de Jesus reverência a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Porque se você honrar, você vai bem, vai se prolongar os dias de vida na sua vida. Mas se você desonrar, está acontecendo aí? Eu, da idade que eu estou, quantos jovens eu já vi, conhecidos e desconhecidos, descendo em nome de Jesus, como diz aí os irmãos, pelo ralo, né? No ralo, porque não dá ouvidos a papai e a mamãe. Para que, versículo 3, te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós pais, tem pai aqui e mãe? Não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Meu filho, o melhor caminho que se deve andar é o caminho do Senhor. Ouve a palavra de Deus que vai te livrar do massacre, que vai te livrar da chacina, que vai te livrar do homicídio, do latrocínio. Ouve papai e mamãe, filho. E para finalizar, e vós, eu fiz isso em todos os 10 anos que eu congreguei. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Isso é depois que você aprende os mandamentos de casa. Você vai para a igreja, e na igreja ele começa a exortar o povo. Aí você na igreja deixa de ser pai, na igreja você deixa de ser mãe, na igreja você deixa de ser filho, na igreja deixa de ser esposo e esposa, e vai passar a ser servo. Ó, versículo 5: vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, no temor e no tremor, na sinceridade de vosso coração, como vocês servem e obedecem a Cristo. Ou seja, o anjo da igreja. Quem tem esposa aí, levante a mão. Esposos, maridos, quem tem, levanta a mão bem alto. Amém? Quem tem maridos aí? A respeitar como te ensinou. Esposa aí, levanta. Aprendamos a amar como Cristo. Mulher, olha, sua mulher brilhou sua vida. Bote isso dentro e esposas prioridades. Então, Jesus, as vozes respeito dele. Um respeito. Você não louvado o que posso sentir quase nos de
Não.